Olá, aluno do nono ano. Meu nome é professor Wagner e hoje nós vamos ter mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre dois grandes pensadores que contribuíram para a parte da linguagem dentro da filosofia. Nós vamos falar sobre o Russell e sobre o Wittgenstein. Esses dois grandes filósofos e pensadores vão nos auxiliar a entender a ideia um pouco da filosofia contemporânea. Esses dois grandes pensadores, eles têm os seus pensamentos desenvolvidos entre o século XIX e o século XX. Por isso, nós podemos considerar o seu pensamento contemporâneo. Então, vamos lá. Nessa aula, então, nós vamos entender o conhecimento e o problema da linguagem, tá? Vamos falar um pouco sobre o Russell e também sobre o Wittgenstein. Esses dois grandes pensadores são o que nós vamos citar, mas existem vários outros filósofos e pessoas que também comentaram sobre a questão da linguagem dentro da filosofia. Wagner, aula de língua portuguesa? Não nesse sentido, ok? Nós vamos falar da linguagem não como um idioma, sobre a questão fonética ou ortográfica da linguagem. Nós vamos falar sobre a prática da comunicação em si e como que essa comunicação ela interfere nos processos de conhecimento. Então vamos lá. Então, primeira coisa, vinculadas a uma problemática do conhecimento estão as reflexões acerca da linguagem. Tais reflexões foram realizadas por filósofos no século XX, ok? Então, são consideradas contemporâneas. Isso é bem importante a gente trazer o período em que o pensamento está sendo desenvolvido, tá? Então, primeiro, no princípio, questionou a origem das coisas do mundo. Então vamos entender um pouco da história da filosofia e das suas indagações. Então, quando nós pegamos a filosofia antropológica, sofista e depois passando por Sócrates, Aristóteles, Platão, e daí nós vamos caminhando para outros grandes nomes da filosofia, chegando em Descartes, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Então a gente sai da filosofia antropológica, a filosofia na Idade Antiga, a filosofia na Idade Média, na Idade Moderna. E nós chegamos na filosofia contemporânea. Então, lá na Idade Antiga, na antropologia da filosofia, a ideia era o questionamento da origem das coisas, do mundo e dos homens. A partir da Idade Média, lembramos que a filosofia passou a ter um caráter cristão, uma filosofia cristã. E essa filosofia, ela é muito representada, principalmente ali, pelo Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Então, esses membros da igreja, eles trazem uma reflexão muito forte e muito grande frente à ideia da filosofia nesse período, onde ela estaria conectada muito aos dogmas da igreja. E a partir da Idade Moderna passou a se questionar, ou seja, se questionou o possível conhecer e os limites do conhecimento, onde você também pode ter base dentro do pensamento de Descartes, né? Então só aqui eu começo a passar desde lá dos sofistas, Aristóteles, Sócrates, Platão, e também entro em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Rousseau e assim por diante. E agora chegamos na filosofia contemporânea. Então, a partir da filosofia contemporânea, a linguagem ela é ampla e não se restringe às línguas em si. Então, primeira coisa, a filosofia ela vai olhar para a linguagem, não a língua portuguesa, inglesa, espanhola e nem a questão oral ou escrita. Ela vai ver necessariamente compreender o sentido da linguagem na comunicação e na compreensão humana. Então preste atenção. Quando eu digo uma frase, por exemplo, o meu filho está passando por provas difíceis. Provas complicadas na escola ou momentos difíceis na vida? Então, esses dois filósofos, né, tanto o Russell como o Wittgenstein, eles vão questionar a exatidão dentro da língua. Então, como que a língua, ela sendo mais exata, mais clara, dentro da prática de comunicação, ela pode facilitar o processo de aquisição e desenvolvimento do conhecimento. Ok? Então aqui a gente fez um processo histórico para vocês entenderem o que nós estamos falando. Então, se questionou a origem do homem, das coisas, se questionou, né, a verdade revelada por Deus para compreender as coisas, depois se questionou o limite do conhecimento e agora se questiona a questão do modelo de linguagem em que esse conhecimento, a comunicação e as informações são transmitidas. Ok? Então vamos lá. Mais uma reflexão para a gente pensar sobre a linguagem. Então a linguagem é algo que é desenvolvida por meio de relações, né? Relações humanas, onde existe
a assimilação da linguagem, a interiorização de tipos de linguagem de comunicação. Entretanto, nós sabemos que a linguagem ela se modifica, dependendo do local, do grupo social que estamos, das pessoas que convivemos, muda a forma de nós sermos entendidos e compreendidos, principalmente aquilo que está nas entrelinhas da linguagem. Um exemplo sobre como a linguagem é importante é a história das meninas lobo. Eu não vou ler aqui, depois você pode dar um pause, você pode ler, ou pode ler aí no seu livro. Então vamos só recordar essa história. Então, as histórias das meninas lobo, né? Amala e Kamala. Então, essas duas meninas, em 1920, elas foram encontradas, né? Por um grupo religioso de anglicanos que encontraram essas meninas convivendo literalmente com animais, ok? E eles resgataram essas meninas que viviam no meio de uma selva, viviam ali juntamente com lobos, ok? E após efetuar esse resgate, a Mala, que era a mais nova, que parecia ter mais ou menos 1 ano e meio, ela logo veio a morrer ao ser retirada do seu habitat natural, ou seja, do convívio com os lobos, com a selva, com os animais. Já Kamala, que era a irmã mais velha, que apresentava aproximadamente ter ali uns 8, 9 anos, ela conseguiu viver mais tempo. Então ela viveu 9 anos, né, após ali a retirada dela do espaço que ela convivia. E o que acontece? Retomando, né, essas meninas elas foram encontradas numa selva, sendo criadas e convivendo com lobos, com animais. E quando elas são retiradas do seu habitat natural, então a Mala nem consegue sobreviver, mas a Kamala sobrevive por 9 anos. E olha, depois da morte dela, o que é estabelecido, né? Apesar do progresso, Kamala, a família do missionário anglicano que cuidou dela, bem como as outras pessoas que a conheceram intimamente, nunca sentiu que fosse verdadeiramente humana. Ou seja, olha aqui, a evolução de Kamala, registrada pelo casal de missionários que cuidava de um orfanato, foi significativa, porém limitada. Ela conseguiu aprender a caminhar com as 2 pernas. Ela mudou seus hábitos alimentares, porque antes ela só comia carne crua e se locomovia em 4 patas como se fosse um animal. Ela aprendeu a usar as palavras para comunicação, né? Embora nunca tenha conseguido falar fluentemente. Mas o que acontece? Essa menina ela não conseguiu estabelecer uma relação de linguagem, ela não entendeu literalmente, não conseguiu se adaptar à forma cultural de linguagem e de vivência da família que ela estava, mesmo ela ficando longe do habitat que ela foi inicialmente introduzida, que era a selva e os lobos. Então o que nós temos que prestar atenção? As meninas desenvolveram ou não uma linguagem? Elas desenvolveram talvez uma forma de comunicação. Ela entendeu os códigos e o que ela precisava para sobreviver. Então talvez Kamala aprendeu a como pedir água, como pedir alimento, a como falar com as pessoas, mas não de forma fluente. Então talvez aquela questão de ironia, sinônimos, ser entendida dentro de suas expressões, talvez algumas coisas, peculiaridades da linguagem, ela não conseguiu absorver. Mas talvez conseguiu estabelecer sistemas de códigos aonde ela falava e era compreendida, né? E foi só a Kamala, lembre que a Mala não conseguiu sobreviver. Por que elas tiveram dificuldades para se relacionar com outras pessoas? Porque a linguagem não foi desenvolvida desde o início das suas vidas. Então a linguagem não é algo inato dentro do ser humano, ou seja, as pessoas elas aprendem sim a se comunicar, a se relacionar, dependendo do local e do meio que ela está. Isso se modifica, ok? O que você pensa sobre a afirmação sublinhada em amarelo, né? Onde a família diz que ela até se comunicava, mas ela nunca se sentiu verdadeiramente humana. Porque talvez a adaptação da Kamala foi para sobrevivência, mas não que ela se sentia em si um ser humano, né? Talvez não entendeu nem o sentido do que é ser humano. Você conhece alguém que não possui linguagem, ou seja, que não consegue estabelecer comunicações, que não consegue estabelecer relações de comunicação juntamente com as outras pessoas? Vamos lá então. Como que essa questão da linguagem foi vista, por exemplo, por Russell? Então vamos ver aqui o período que ele viveu, né? Então ele viveu entre o século XIX e o século XX, ok? De 72 até 70, então viveu bastante tempo, né? Então ele nasceu no país de Gales, e para ele, a linguagem tem uma carga emotiva forte.
e não propicia a reflexão sobre o que se diz. Dizer sem pensar, emoção vezes reflexão. Então esse era um grande problema para Russell a nível da linguagem. Quando nós temos dentro da linguagem muita emoção, muitas vezes nós não dizemos aquilo que nós queremos. Então sabe aquela coisa, eu falei, mas não me entendeu. Então muitas vezes, por ter emoções de alegria, raiva, motivação, tristeza, nós não conseguimos expressar a linguagem como deveria. Por isso, para Russell, a linguagem ela tinha que ser clara e exata e objetiva. Ok? Para que ela pudesse gerar uma boa reflexão. O sentido ou significado de uma frase está oculto nas entrelinhas. Então isso era muito complicado, quando o que eu realmente quero dizer está nas entrelinhas, a chamada indireta. Ok? Eu não estou claro na minha fala e isso atrapalha a comunicação e o entendimento sobre as coisas. Linguagem é igual a instrumento de comunicação social, diferente de instrumento de conhecimento. Então, para ele trazia essa diferença, né? Que a linguagem ela é uma comunicação social e conhecimento é outra coisa, ok? Mas isso vai ser questionado e vai ser até posto entre outros pensadores. Qual era a proposta de Russell, então? Para Russell, a necessidade da lógica da linguagem, pura, ideal, ciência, exata, inconfundível. Então, para ele, a linguagem, a forma das pessoas se relacionarem para da linguagem, isso tinha que ser nítido, claro, exato, para que pudesse ter, então, a clareza e o entendimento sobre o conhecimento. Agora, Wittgenstein vai trazer uma outra percepção, ok? Esse filósofo também vai transitar ali em 89 e 1951. Então, ele é da Áustria, ok? Então, ele publicou o seu livro, né? Tratado Lógico-Filosófico, em 1921. O modo como a linguagem representa o mundo. Então, ele vai trazer o quê? O Wittgenstein ele vai trazer a ideia de que a linguagem ela varia de conforme o grupo que as pessoas são inseridas, da onde elas vêm, as formas que elas querem se relacionar e as formas que elas querem transmitir o seu conhecimento. Ou seja, ele vai trazer o seguinte: é possível que uma preposição represente a realidade sobre o mundo? Pergunta central, é a primeira pergunta que ele faz. Será que a preposição, ou seja, nós temos o substantivo e a preposição. Então, para Russell, muitas vezes a ideia da comunicação era qual? Eu, Wagner, sou homem. Ponto. Não há dúvida, a clareza dentro da linguagem da comunicação, ela é exata. Agora, o Wittgenstein ele vai trazer que eu posso ter inúmeras e diversas preposições para um único substantivo. Ou seja, eu posso trazer diversas formas de comunicar e trazer essa ideia não somente da metalinguagem, mas essa ideia de que uma fala, uma forma de expressão pode ter vários sentidos, dependendo do local, do momento e de com quem eu estou falando. Então a linguagem não é e nem representativa nem referencial. Ela só pode existir no diálogo. Então ele traz justamente isso, que linguagem em si, ela surge a partir do diálogo, porque como ela se modifica dependendo do meu objetivo, de com quem estou falando, aonde estou falando, em que momento estou falando, então ela só pode existir dentro do diálogo. Não há uma linguagem universal capaz de servir como etiqueta. Isso é outra coisa que ele traz. Não há uma linguagem única, uma forma única de estabelecer a linguagem no mundo inteiro, tendo em vista que nós vivemos em comunidades diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes, em momentos diferentes, ok? Então não há como ter uma única forma de linguagem para todo mundo. A proposta de Wittgenstein, a linguagem vai muito além da capacidade de nomear objetos. Junto com ela, aprendemos as formas de vida. Então, ele traz essa modificação e essa mudança, que para nós entendermos as coisas, compreendermos as coisas, nós precisamos entender a linguagem muito além de simplesmente uma nomeação ou uma forma de decodificação de comunicação. E aqui nós trouxemos, então, o nosso último exemplo. Ora, verdade é que no Brasil, embora a língua falada pela grande maioria da população seja o português, esse português apresenta um alto grau de diversidade e variabilidade, não só por causa da grande extensão territorial do país, o que gera diferenças regionais, bastante conhecidas e também vítimas, algumas delas de muito preconceito,
mas principalmente por causa da trágica injustiça social que faz do Brasil o segundo país com pior distribuição de renda em todo o mundo. Então, o que acontece? Esse trecho desse texto ele vem trazer justamente isso. A linguagem dentro do Brasil é o maior exemplo de diversidade. E muitas vezes essas formas de linguagem elas são vistas de forma preconceituosa. Então, forma preconceituosa. Conforme o local que eu estou, eu posso considerar aquela pessoa inferior, melhor ou melhor, devido à forma de linguagem que ela se expressa. Ok? Então vamos lá. Existe um padrão linguístico no Brasil? Tem como a gente padronizar? Talvez o padrão linguístico que nós temos é justamente o fato de nós termos essa diversidade de variedade linguística. Quais as semelhanças podem ser notadas nos textos e o pensamento de Wittgenstein? Então, o pensamento desse filósofo, ele vai ao encontro justamente do que o texto está falando, de que a linguagem, ela não pode ser estabelecida como única em todo o universo de etiqueta, que ela se modifica conforme o espaço, o tempo e as pessoas. Você concorda com a ideia definida pelo autor? Isso é uma resposta pessoal sua, se concorda ou não. Você vai ter que pegar os dois objetivos e entender primeiro se você concorda com Russell, onde a linguagem ela deve ser exata, simples e clara e comum para todos, porque a linguagem ela está muito mais conectada à ideia de comunicação, ou se você concorda com a ideia de Wittgenstein, onde a linguagem ela não pode ser um padrão, porque ela depende muito do grupo e da forma e aonde as pessoas convivem e estão, ok? Há vários mitos acerca da linguagem no Brasil. Um deles é que as pessoas sem instrução falam errado. O que você pensa sobre isso? Será porque a pessoa tem uma linguagem diferente da minha, ela está falando errado? É algo que nós devemos pensar. Para a próxima aula, eu deixo esses exercícios para vocês. As atividades da página 415. Nós vamos efetuar depois a correção e dar continuidade no conteúdo. Muito obrigado e um grande abraço.